Muito bem, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui de DPN, da Paixão Negócio. Vamos fazer hoje a parte 2 dos projetos de motores. A gente fez a primeira parte falando apenas de um projeto da Renault, que virou também um motor CHT, que virou também depois o AE, né? Todo esse projeto que durou mais de 40 anos, mas a ideia é continuar falando um pouco de outros exemplos da indústria automotiva. Aliás, eu vou trazendo alguns exemplos, são meio arbitrários, né? Porque são aqueles motores que eu conheço mais, que eu trabalhei toda a minha vida também nesses motores, nos meus trabalhos dentro do setor automotivo. E vou entrar agora com um muito especial. Talvez não seja tão conhecido aqui no Brasil, é um motor do grupo Fiat, um motor que se chama Bialbero, era conhecido como motor Bialbero, porque são dois árvores de comando, motor 4 cilindros, dois árvores de comando, e equipava vários desses veículos que estão aí, que eu vou falar um pouquinho aí de cada um deles, e até alguns que chegaram no Brasil, nem todos os que estão aí, mas alguns vocês já estão identificando na imagem. Um motor extremamente revolucionário para a época, né? Estamos vendo aí, motor do ano 1965. Aurelio Lampredi é um engenheiro da Fiat, famoso por desenhar vários motores para Fiat, Alfa Romeo, inclusive Ferrari. Foi o criador desse conceito. Já era um motor, como o nome diz, Bialbero, dois comandos, dois eixos de comando na parte superior. Tinha também aqueles calços para regulagem de válvula, para fazer um motor naquela época mais fácil também de manutenção. Aí pode ser questionável, né? Dava tanto trabalho tirar aqueles calços e fazer a regulagem, mas tinha também o objetivo de ser um motor muito esportivo, né? De fato, ele equipou vários veículos que vocês estão vendo aí, que trouxeram vários sucessos esportivos para o grupo Fiat, para todas essas marcas do grupo Fiat. Esse motor, olha, que acontece, vamos ver aqui um pouquinho na imagem, se vocês venham aqui, já vão poder apreciar um motor de câmara hemisférica, ou seja, câmara de combustão hemisférica, velas de ignição central, o ângulo das válvulas fazia com que esse motor tivesse um motor de fluxo cruzado, ou seja, o fluxo de admissão desse lado aqui, cruzado com escapamento, que permite uma facilidade de encher o cilindro e depois uma facilidade de esvaziar o cilindro. O ângulo de válvulas também possível dentro desses motores fazia com que seja um motor de muita potência, um motor muito ágil. Aliás, se a gente quem gosta de motores, quem acompanha um pouco toda essa evolução tecnológica, vai lembrar muito ao famoso motor Cosworth DFV, né? Nesse caso era um V8, né? Mas estou falando dessa parte da câmara hemisférica, o ângulo das válvulas e também o fluxo cruzado. Tá? Essa câmara hemisférica se utiliza até hoje, né? Nos motores mais evoluídos, porque facilita muito a queima. Ele é muito mais eficiente para resistir também maior compressão, maior taxa, maior relação de compressão. Então, geralmente, motores com pretensões de competição utilizam câmaras hemisféricas. Tanto esse famoso motor Hemi, né? O Hemi. O Hemi é de câmara hemisférica, daí que vem o nome. Mas também tinha várias soluções que, para a época, já trabalhar com dois comandos com correia dentada não era tão comum em 1965, como eu falei também, a parte de calço de válvula, e tantas outras soluções a partir da câmara hemisférica. O desenho da cabeça do pistão também vocês estão vendo, aí dá para ver como ele é muito favorável para trabalhar o fluxo de ar, para melhorar o enchimento desse cilindro. Esse motor, essa tecnologia, ela foi aplicada também na Ferrari Dino, que vinha com motor V6, saiu do Bialbero, tudo isso aí, toda essa tecnologia. É um motor muito aplicado em Fiat e em Lancia.
Então vocês vão ver aí vamos ver os exemplos que estão aí na tela. Aquele primeiro que está no canto superior, vou sinalizar aqui para vocês. Isso aqui é um Fiat 125, um carro um sedã que não aparenta o que é esse carro. Esse carro tinha uma versão inclusive 125 potenciado. Meu amigo, cansou de ganhar corridas esse carro aí. Depois nós temos embaixo dele, esse aqui, o 124 Sport, né? Esse carro, como vocês já estão vendo aí, uma configuração de rally, também um carro extremamente exitoso, assim como o 131 que está aqui embaixo, Fiat 131 Abarth, 131 Mirafiori Abarth. Isso aí cansou também de ganhar corridas de rally, e o que provavelmente, você que gosta de tecnologia automotiva, e vão ver aqui que essa versão, as primeiras versões do Lancia Delta Integrale, utilizava o conceito biálvaro, principalmente aquela versão do Integrale que saiu com motor 8 válvulas. Já na Europa, na Itália, alguns países da América Latina, eu trabalhei com todos esses veículos, por isso estou colocando aqui, saudade um pouco desses carros. Isso que vocês estão vendo aí à direita acima é um Lancia Thema utilizava biálvaro, Fiat Croma também, que se vendia na Europa e em alguns países da América Latina, também utilizava o biálvaro. E aqui no Brasil, nós vimos esse motor nas primeiras versões do Fiat Tempra 8 válvulas. Então, se você ver esse corte lateral aí, vocês vão ver que realmente lembra o que era o Tempra 8 válvulas com esse motor biálvaro, ok? Esse foi um motor com mais de 35 anos de vida. Já que estamos falando do projeto de motores, foi um motor que durou muito e foi extremamente exitoso também com relação ao seu desenho, né? Várias marcas, como eu acabei de falar. Vamos avançar um pouco mais. Vamos chegar a outro motor super, hiper conhecido, falado, existe muito carro até hoje com esse famoso motor que nós conhecemos aqui no país como AP, mas isso aí é um motor da Audi. Esse motor é o EA827. O motor EA827, como vocês estão vendo aí, o primeiro veículo que equipou isso aí foi o Audi 80, a primeira série B1 de 1972. Esse foi um motor desenhado por Ludwig Krauss, um exitoso engenheiro também da Audi, que trouxe esse motor. E, meu amigo, vamos acompanhar um pouco essa história aí, porque assim como aqui no Brasil teve muito sucesso, na Europa e na América Latina também. Olha, esse motor, 1972, começou a ser lançou no mercado a partir da Audi, mas já começou a equipar também lá vários veículos da Volkswagen, aqui meio que bem próximo, né? Um 72 para um 74, não me lembro exatamente qual, aí você pode colocar nos comentários quando foi que lançou o primeiro Passat. O primeiro Passat aqui no Brasil, que se você dá uma olhada, lembra muito a esse Audi 80, né? A frente é o Audi 80, né? Tem um final de hatch, inclusive o Audi 80 também tem um hatch que é exatamente igualzinho ao Passat. Mas aqui lançou, se não estou errado, 74, o primeiro Passat com o que nós chamamos o motor AP. É engraçado porque o motor AP é uma expressão bem do Brasil. Eu comentei em vídeos anteriores que a Volkswagen aqui no Brasil gosta de colocar nomes um pouco mais comerciais, vamos dizer assim. O AP é de alta potência e realmente o motor é de alta potência para inovação muito grande para a época. Começou com o Passat, depois nós vimos ele já em uma versão muito mais apimentada, no motor 2.0. É bom lembrar que estou falando aqui, teve versões 1.6, 1.8, 2.0, chegou a ter outras cilindradas também na Europa, mas nós vimos ele na versão 2.0 no GTI, né? No famoso Gol GTI, e depois toda a família. Aqui apenas estou mostrando uma representatividade de algumas das famílias, Santana, Quantum, enfim, tantos outros veículos, Logos, tantos outros que utilizaram AP. Foi também um motor que transcendeu para a época de Autolatina, então nós temos também esse Escort bonitão aí, que vinha com
tinha versões 1.8, 2.0 também com AP. E outra coisa, curiosidade, tá? Aqui no Brasil, esse AP também foi transformado, foi evoluído para uma versão a diesel. Na América Latina e na Europa também. A gente tem, por exemplo, Europa tinha um motor, esse E827, eles não conhecem como AP, o 827 a diesel na linha Polo, Caddy. Tinha também na fusão com a Seat, quando a Volkswagen adquiriu a Seat também, tinha vários veículos Seat diesel com essa versão do 827. Aqui no Brasil não só se produziu 827 diesel para Kombi, senão que tinha Gol, Saveiro com 1.9. Existiram umas versões 1.6 a diesel e depois já foram para 1.9 a diesel, utilizando o mesmo conceito. Quando eu falo assim, obviamente, vai mudar o cabeçote, vai ter uma bomba de injeção, vai ter injetores, serão injetores mecânicos, mas o conceito do motor, bloco, muda virabrequim, porque até vocês conhecem muito bem, quando a gente muda a cilindrada, tem montadora que aumenta o diâmetro do cilindro, outro que muda o curso, então muda o virabrequim, tamanho, enfim. Mas a base, o projeto é o mesmo. Então teve também a facilidade de se transformar em um motor a diesel. E também outro exemplo foi o Troller. As primeiras versões de Troller saíram com esse motor AP da Volkswagen, já que utilizava muito isso, né? Até onde durou esse motor? Vamos dizer assim, começou em 1972, a gente viu esse projeto de Ludwig Krauss na Alemanha, da Audi. Esse motor Audi, assim é conhecido, vamos dizer assim, internacionalmente. Você pega Volkswagen com motor Audi, né? Motor Audi, aqui é que chamamos de AP. Esse motor foi até o ano 2013, na geração 4 do Gol, aí foi o fim de linha, quando deixaram de produzir o motor AP, o EA827. Isso dá um total de 41 anos de vida aproveitando esse projeto. Como eu sempre falei, começa com carburador, vai incorporando eletrônica, vem injeção eletrônica, vai incorporando diesel, como nós vimos lá, válvula EGR, acessórios, obviamente que vão estar mudando, mas o projeto do motor é exatamente o mesmo. Isso facilita muito as montadoras, os investimentos, desenvolvimentos de novos projetos. Não é um novo projeto, é uma atualização de projeto que leva ele a manter uma vida, uma longevidade, nesse caso aqui, de 41 anos. Vamos avançar para outro projeto aqui, esse carro diferente que vocês estão vendo aí. Esse é um Fiat Panda, é um nome simpático, né? Esse Fiat Panda, mais uma vez, outro carro que foi apresentado no Salão de Geneve, 1985. Esse projeto é um projeto de Giorgetto Giugiaro e Aldo Montovani. Giorgetto Giugiaro e Aldo Montovani foram os criadores do famoso centro de design Italdesign. E esse era um dos tantos projetos de tremendo sucesso a nível internacional. Os italianos fazendo carro, vocês sabem que desde esses carros de cidade, city car, até os super esportivos, estão assim, sempre um passo na frente no design. E aí, esse carro foi o que trouxe o primeiro motor Fire. O motor Fire, muitos pensam que o Fire do inglês é fogo, né? Mas não é esse o significado dessa sigla. O significado da sigla Fire é Fully Integrated Robotized Engine, ou seja, um motor totalmente integrado por robô, ou seja, um motor totalmente construído por robô. Isso em 1985, meus amigos, era assim, loucura total. Inclusive deu bastantes problemas para a Fiat na época, tanto nos anos 80, meados dos anos 85, 87, por aí, quando foi uma produção grande desse motor,
quanto esse motor chegou no Brasil aqui nos anos 2000, o Fire. Por quê? Porque quando a gente fala, ó, o motor vai ser totalmente produzido por robô, aí os postos de trabalho na fábrica, né, na montadora, começam a dispensar pessoal, não precisa tanta gente para linha de produção de motores, porque ele vai ser totalmente construído por robô. E foi desenhado e feito dessa forma. Foi um desafio muito grande, porque o motor, eu conto porque eu tive também o privilégio de trabalhar quando esses motores chegaram no meu país, também no meio dos anos 80, começo dos 90, nesse mesmo veículo, no Fiat Panda, que nos começos era um veículo carburado também, era muito alumínio para todo lado, né? Uma característica, e foi uma evolução também na qualidade de precisão, sabe, aquele encaixe das peças, porque para ser tudo feito por robô tem que ser tudo muito bem desenhado, para que quando faz o fechamento das tampas, cabeçote, tampa de válvula, tudo que vocês imaginam, acessórios do motor, muito preciso, tá? Porque não tinha ser humano. Depois foi negociado isso, alguma coisa ficou manual, não foi totalmente full robô, mas assim, é um motor de altíssima tecnologia para a época. Inclusive, esse motor hoje continua em produção. Ou seja, estamos falando que de 1985, hoje estamos em 2023, tem 38 anos e está com vida, está sendo produzido ainda, obviamente com evoluções, né, eletrônica e tudo mais, e versões novas. Só para você ter uma ideia, esse Fiat Panda, que a gente prestava serviço dentro da Fiat e tudo para esse veículo que era novo na época, eram motores carburados que davam mais de 15 km por litro, e um motor que veio em versões 1.0, 1.2, o Fiat 500, que é o Fiat 500, tá? Apareceu com motor 1.2, aquele um 500 era menor do que hoje, era um foguetinho, tá? Porque esse motor, ele é muito esperto, tem baixo peso específico, boa potência e tem também várias soluções que deixam ele extremamente econômico e com um excelente rendimento. Então isso aí foi o Fire, está vivo ainda. O que mais temos aí? Bom, aí vamos chegar a uma marca que é a General Motors, né? E a General Motors, vocês sabem que tem várias empresas subsidiárias. Hoje mudou um pouco isso, tá? Naquela época, quando lançou a Família 1, o motor GM tem Família 1 e Família 2, nós vamos falar um pouquinho até quais são as diferenças desses motores, mas é uma evolução do outro. Os dois ficaram em produção ao mesmo tempo, Família 1 e Família 2, mas os projetos são muito parecidos. Ele começou com o Opel Kadett, né? O Opel Kadett, que já é um carro muito histórico, o Kadett é um carro dos anos 50, tá? Mas então esse é o Kadett família D de dado. O Kadett família D surgiu no mercado nos anos 80 e foi o primeiro a incorporar a família 1, o GM família 1, com o motor de 1.3. Aí, como estão vendo aqui na descrição, motor 1.3 de 1297, né? 75 cavalos, tá? Motor super, hiper conhecido de todos nós aqui, motor robusto, motor que também transcendeu ao longo do tempo. Como foi a evolução disso? Aqui temos um pouco nessa tela a diferença entre a família 1 e a família 2. E aí nós vamos ver o seguinte, vejam aqui, família 1 com versões de 1000 cm3, 1200, 1300, 1400, 1500, 1800, tá? Já a família 2 tem versões que começam de 1.6, 1.7, 1.8, 2 litros, 2.200, 2.400 e o motor a diesel também. Aqui houve também uma grande evolução. O motor a diesel da GM é a participação da Isuzu. Isuzu é um fabricante japonês de veículos, caminhões, motores, parte do grupo GM e toda o conhecimento da Isuzu motores diesel veio para a GM e ajudaram com o desenvolvimento desse motor. Tá? Mas vamos ver aí quais são as diferenças, porque a gente vê muitas vezes, Corsa, Vectra, não sei o que, é família 1, é família 2, qual é o motor? Vamos aqui, algumas coisas. Primeiro, o bloco é de menor tamanho, às vezes
no Família 1 tem o bloco de menor tamanho, mas às vezes não é tão fácil ver esse aspecto. O que é fácil ver, por exemplo, olha onde está localizado aqui o filtro de óleo. O filtro de óleo no Família 1 está olhando o motor da frente. Já no Família 2, olha, é o filtro que está do lado de trás. Outra referência que tem aí que diferencia um pouco, é fácil de identificar se é Família 1 ou Família 2, olha onde que está a válvula termostática. Se lembra, tem que tirar, aqui nós vemos, não é a válvula, né? É o tubo, né? A conexão do fluido. Aqui tem que desmontar toda a frente da distribuição e tudo mais para acessar a válvula termostática. Aqui no Família 2, vejam, é muito mais fácil, o acesso à válvula termostática já está nesse local. A outra referência tem também aqui o respiro, tá? O respiro do motor, nós se conhece isso como PCV, Positive Carter Ventilation, ou seja, a ventilação do cárter. Aqui no Família 2 está bem visível do lado de frente, já no Família 1 a gente não consegue ver de frente essa ventilação do cárter, ou seja, respiro, como se chama do motor. Ok? Alguma diferença para você identificar quem é o Família 1 e Família 2. Aqui, meu amigo, a linha GM cansou, não sei onde não colocou esse motor. Veja só, na marca Opel, na própria GM, na GM aqui, o Chevrolet aqui no Brasil, em todas as versões que a gente possa imaginar. Depois a GM também é dona da Vauxhall. A Vauxhall é a forma com que se apresenta a General Motors no Reino Unido, na Inglaterra. Ok? Na Austrália a mesma coisa. Na Austrália não se utiliza a GM, se utiliza a marca Holden. Depois nós temos um fabricante coreano que se chama Daewoo. E Daewoo também tinha vários veículos, Daewoo Racer, Daewoo Cielo, vários veículos que estavam na Europa, Ásia, América Latina, tudo com o motor Família 1 e Família 2 da GM. Depois, como eu falei, Isuzu, e nós vimos até na Fiat. Até a Fiat utilizou bastante o motor da GM. Ok? O que mais temos aí para falar desse motor? Olha, é um motor que sobreviveu até o ano 2016, em suas versões aí Família 1 e 2, então obviamente um antes do que o outro, mas se a gente considera 1980 a 2016, estamos falando de 36 anos de vida. E vamos para o último que eu queria compartilhar com vocês, que obviamente vocês já devem estar imaginando qual vejam aí, é o famoso Volkswagen Tipo 1, o Type 1, o Volkswagen Beetle, Fusca, Bocho, como le dicen en México, enfim, vários nomes, Escarabajo, como le dicen en España y en otros países da América Latina. Esse é o Type 1. Aí nós estamos falando de um motor que começou a sua vida, o seu foi desenhado em 1936. Olha, vocês viram aí, já está mostrando aqui embaixo quanto que durou esse motor na indústria, 1936 até o ano 2016, conta simples 70 anos, cara. Para que um projeto de engenharia fique vigente, para que tenha assim sentido continuar utilizando um projeto de 1936 em 2006, 70 anos, é porque o negócio é bom, não tem jeito. Foi uma genialidade esse tipo de motor que fez uma revolução. Ele foi aplicado em tudo que vocês possam imaginar. Eu coloquei aqui só um breve resumo. Vai faltar um monte de coisas. Um motor extremamente simples. Essa distribuição de cilindros opostos, que se chama uma distribuição boxer, a Subaru também utiliza muito isso. Ele representa também, baixa muito o centro de gravidade do veículo, fica uma forma também mais fácil de distribuir a energia cinética que se gera no motor. Então, assim, por isso também vocês vão ver muito, assim, Fórmula V, por exemplo, carrinho de corrida, agora mudaram os motores, mas anos e anos utilizando esse motor. Aqui embaixo, vocês estão vendo no canto inferior direito, um exemplo. Esse motor ficou também para avião, tá? Obviamente, aeronave de pequeno porte,
muitas utilizavam o motor da Volkswagen. Lancha, esses triciclos que estão aqui. E em veículos, a lista é interminável. Toda a família Volkswagen da época, ou seja, o Type 1 com todas as suas derivações. Aqui tem um exemplo desse Jeep da Volks, que foi feito para a guerra, que andava na água, que fazia de tudo, mas aplicações, não daria para listar tudo aqui. No Brasil também nós temos a famosa Puma, o fabricante gaúcho de veículos lá, que com suas diferentes versões. O Miura também utilizava os motores, o gel, e aqui nós temos até os veículos feitos pela Chamonix, uma réplica muito fiel do que era, por exemplo, um Porsche 356 que está aí, ou um 550 Spider, tudo com mecânica original da Volks, que, como vocês sabem muito bem, é um projeto de Ferdinand Porsche. Esses primeiros veículos também da Porsche, aí, tanto de Ferdinand quanto do filho Ferry Porsche, já seguiam a linha dos cilindros opostos da Volkswagen, o mesmo projeto, com o mesmo conceito, criando novos projetos aí, ok? Então, o motor, provavelmente, o motor mais exitoso da história da indústria automotiva, por ser um projeto de engenharia genial. Tá? Eu sei que tem pessoa que gosta, que não gosta. Quem gosta ama esse motor, e quem não que tem muito vazamento de óleo. Gente, um motor de 1936, um motor também cheio de alumínio para todo lado, um motor revolucionário. E essa é um pouco a ideia desses 2 capítulos que a gente fez de projetos e motores, para que a gente mesmo que gosta de tecnologia automotiva se lembre. Nós gostamos da evolução, mas às vezes temos que entender essas informações que chegam quando diz assim: a montadora tal anunciou que seu último projeto de motor, seu último desenvolvimento de motor vai ser 2025, 2030. Ok, pode ser que seja, até acreditamos. Mas esse motor que vai ser o último projeto de 2030 vai sobreviver quantos anos? Isso para entender também, a gente não cair em uma paranoia de que agora muda tudo, o motor a combustão some. A gente gosta de tecnologia, carro elétrico e tudo mais, mas o motor a combustão faz a gente vibrar e muito. Espero que tenham gostado desse vídeo aqui, espero que os temas também que traz um pouco da indústria, da tecnologia, da nossa paixão aqui por automóvel, seja do gosto de vocês. E se não, coloca os comentários, sugere temas que, como eu sempre falo, daqui a pouco também já vão aparecer mais vídeos falando do negócio. Já que o canal é da paixão ao negócio, agora vamos vivenciar, vamos curtir um pouco a paixão por carros. É isso aí, espero que tenham gostado, espero vocês no próximo vídeo.